Salve, galera! Tudo bem com vocês? Segunda parte do capítulo sobre grandes navegações. Bora lá? Vamos estudar, hein? Peguem aí a apostila de vocês, caneta, marca-texto e se preparem porque aqui, ó, exercícios, 9 questões, até dia 19 de abril. Todo mundo tem que fazer, viu? Escrito valendo nota. Na outra semana eu vou mandar para vocês os 2 vídeos sobre reformas religiosas. Vocês vão ver os vídeos e também vão fazer os exercícios, beleza? São 8 questões sobre reformas religiosas. Bom, aqui ó, olhem o mouse, menu avaliações, tá bom? Eu vou postar os links dos vídeos, sempre os links dos vídeos eu vou postar aqui no menu atividades, tá bom? Sempre vai estar aqui o link dos vídeos, o link para grandes navegações, o link para reformas religiosas. Se por acaso no próximo bimestre a gente continuar tendo aula em vídeos, também vou postar por aqui, pelo menu atividades. Então sempre fiquem atentos. Ó, menu livros, menu trilhas, menu atividades, menu avaliações. Bom, vamos lá então. Finalizar aqui o capítulo sobre grandes navegações. Todos preparados? 7º ano História, livro. Eu quero que vocês abram na página 36, nós vamos falar sobre viagens espanholas hoje, tá? No primeiro vídeo eu falei sobre as viagens portuguesas e agora nós vamos falar sobre as viagens espanholas. Se vocês escutarem umas vozes de papagaio aí, de passarinho, é o meu louro, que o bicho está tentado hoje. Muito bem, deixa eu colocar em tela cheia. Vamos lá, pessoal, viagens espanholas. Bom, Portugal começou primeiro as grandes navegações, né? A Espanha não ficou muito para trás não, tá? A Espanha, ela também passou por um processo de transição do feudalismo para o absolutismo e houve uma união do reino de Castela com o reino de Leão, e a união desses dois reinos formou então o país Espanha, né? o Reino Espanha, comandada pelos reis absolutistas da Espanha. Então a Espanha também tinha saída para o Mar Atlântico, para o Oceano Atlântico, e ela também iniciou aí o seu processo de grandes navegações, tá? Portugal foi primeira, a Espanha foi o segundo país a começar as grandes navegações. Pessoal, voltei. Bom, deixa eu colocar aqui em tela cheia. Então eu estava falando que a Espanha foi o segundo país a iniciar as grandes navegações lá no século XV, tá? A Espanha demorou um pouquinho mais de Portugal também, porque eles estavam em uma guerra contra os mouros. Quem são os mouros? Os mouros eram povos que habitavam o norte da África, tá, gente? E por habitarem o norte da África, muito próximo da Espanha, vou abrir um mapa aqui para vocês verem, ó, olha só. Esses mouros, olhem o mouse, viviam aqui, ó, no norte da África. Lembrando que isso daqui tudo era uma religião controlada pelo islamismo, e os próprios islâmicos chegaram até mesmo a invadir aqui, ó, olhem o mouse, a Península Ibérica. Eles chegaram a invadir a Península Ibérica e os espanhóis estavam em uma guerra para expulsar esses islâmicos, chamados pelos espanhóis de mouros, expulsar eles da Espanha em direção de novo à África, tá? Isso também atrasou um pouquinho a Espanha e ajuda a gente a entender por que Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações, tá bom? A primeira viagem dessas grandes navegações lançada pela Espanha, pelo Reino Espanhol, foi do navegador Cristóvão Colombo. Gente, guardem o nomezinho dele, o bicho é importante na história. O Cristóvão Colombo ele era italiano, porém ele pediu então auxílio para o rei, para a rainha da Espanha, que disponibilizaram para ele 3 navios para ele fazer a sua viagem. O Cristóvão Colombo, acreditando em avanços científicos, descobertas científicas da época, acreditava que a Terra não era plana como se imaginava na Idade Média. Ele acreditava que a Terra era realmente redonda e ele estava disposto a se aventurar para ter a prova disso. Então ele partiu da Espanha com 3 navegações, 3 barcos, e em vez dele fazer o caminho do périplo africano, contornando a África, ele não fez isso. Ele decidiu tentar dar a volta ao mundo. Ele queria dar a volta ao mundo para chegar na Ásia, lá na Índia, na China e no Japão, lá no Oriente. Ele queria chegar no Oriente, pelo outro lado do mundo. O que ele não imaginava é que no meio do caminho, olhem aqui, ele não imaginava que no meio do caminho ia ter um continente tão gigantesco como esse. A América do Norte, América Central e América do Sul. A América, ele não sabia, né? Olhem o vermelhinho, a linha vermelha é a viagem do Cristóvão Colombo. Ó, ele partiu da Espanha, ele chegou aqui ó, na região do Caribe, essa região a gente chama de Caribe, e ele então, depois disso, retornou à Espanha. Tá? Já vou falar das outras viagens. O Cristóvão Colombo, então,
foi o primeiro a pisar, o primeiro europeu a pisar na América, tá bom? E por acreditar, o Cristóvão Colombo não soube assim de cara que ele tinha descoberto um continente novo. Para ele tinha chegado nas Índias, para ele tinha chegado lá na Ásia. Embora ele tivesse profundamente enganado, né? Ele tinha chegado na verdade na América. Para ele chegar na Ásia, olhem o mapa de novo, ele teria que passar pela América, cruzar todo o Oceano Pacífico, para ele sair aqui do outro lado, o Oceano Pacífico, chegar aqui nas Filipinas, China, Índia. Ele achou que tinha chegado nas Índias e deu o nome dos habitantes da América de índios, né? E a gente chama eles assim até hoje. Esse nome pegou, é um nome errado, na verdade, né? Índios, indígenas, porque os índios não são da Índia, eles são da América, tá? Muito bem. Então, o Cristóvão Colombo, quando ele retornou para a Europa e para a Espanha e contou tudo que ele tinha descoberto, a Espanha imediatamente começou a mandar várias viagens aqui para reconhecer esse novo território, que depois foi chamado de América. Inclusive, não se esqueçam, a Espanha vai ser o país europeu que mais vai conquistar territórios na América. A gente vai falar sobre isso em breve. Mas a Espanha ficou com muitos territórios na América, tá bom? Por isso que tem muitos países aqui na América que falam a língua espanhola, tipo a Argentina, por exemplo, tá? Um outro navegador espanhol foi um português, na verdade, mas que estava trabalhando para o rei da Espanha, tá? E é o Fernão de Magalhães. Olhem o mouse aqui. O Fernão de Magalhães, ele estava a serviço do rei espanhol e ele partiu da Espanha para fazer a primeira viagem de circunnavegação da Terra. O que é isso? Ele queria fazer a primeira viagem para completar o planeta inteiro, fazer uma viagem em volta da Terra. Ele partiu em 1519 com 5 navios e 265 marinheiros nesses navios. Tá? O objetivo era chegar às Índias. Não se esqueçam, o que eles queriam nas Índias? Queriam comprar produtos, como a pimenta, por exemplo, para revender na Europa. Ele retornou 3 anos depois, em 1522, com apenas um navio. Então os outros 4 navios naufragaram, tá bom? Ou foram afundados por piratas. E apenas 18 marinheiros sobreviveram. De 265, apenas 18 sobreviveram, tá? O próprio Fernão de Magalhães havia morrido em 1521, lá na região das Filipinas, tá bom? Bom, porém, mesmo tendo voltado um navio só, olha só que louco. Foi muito lucrativa a viagem, pois o navio voltou carregado de pimenta e de cravo, que eram produtos que seriam revendidos com altos lucros na Europa. As grandes navegações, então, esse objetivo de fazer comércio, de ampliar o comércio, acabou descobrindo a América, acabou concluindo que a Terra realmente era redonda, que era possível navegar pelos continentes e que o mar não era cheio de monstros. Olhem só quanta coisa interessante, né? E isso mudou o mundo. Parem para pensar, né? Então, até então, os europeus, por exemplo, eles não faziam ideia de que existia América. Assim como os indígenas da América não faziam ideia que os europeus existiam. Foi um encontro muito louco. Imaginem os caras da Europa chegando nos navios e os indígenas aqui no território americano se encontrando, culturas tão diferentes, a cultura europeia com a cultura indígena tão diferentes se encontrando. Então, nós vamos estudar mais sobre isso nos próximos bimestres. Podem ficar tranquilos. Vai ser uma matéria bem interessante, compreender como que foi esse encontro, tá? E vamos falar do Brasil também, né? Afinal de contas, moramos aqui. Analisem o mapa. Mapa Viagens Marítimas Espanholas. O Fernão de Magalhães, então, lembram que ele queria dar a volta ao mundo? Fernão de Magalhães, ele, olhem só, azulzinho, ele deu a volta ao mundo, ó. Chegou aqui nas Filipinas, onde ele morreu, depois eles voltaram para a Espanha, contornando a África mesmo, tá? E o Américo Vespúcio, observem aqui a flechinha verde, o Américo Vespúcio, ele foi o primeiro navegador também da Espanha que descobriu que a América não tinha nada a ver com a Ásia. Ele descobriu que a América era um continente novo que eles nem faziam ideia. E aí, em homenagem ao Américo Vespúcio, o nome do continente foi dado como América, em homenagem a ele, ao navegador que descobriu que era um continente, o Américo Vespúcio. Guardem aqui na memória de vocês, olhem o mouse, ó, o Tratado de Tordesilhas, de 1494. Guardem ele que eu vou falar dele já já, tá? Leiam o texto comigo, do historiador Antônio José Lucas Camargo. Cristóvão Colombo, a América descoberta por engano. Vamos ler aqui, ó. Por engano mesmo, hein? O cara, ele nem fazia ideia de que ele ia encontrar a América. Leiam o texto comigo.
Ao amanhecer, os navios se aproximaram da terra e nada dos palácios com tetos dourados. Tudo que se via era uma formosa praia e, mais distante, uma vigorosa floresta. Também se ouvia o canto de muitas espécies de pássaros. Em certo momento, como era de se esperar, começaram a surgir da floresta os habitantes daquelas terras. Se ali era o país das Índias, aqueles homens só podiam ser os índios, que foi como Colombo imediatamente passou a chamá-los. Para espanto dos navegantes, e ao contrário do que se esperavam, aquelas pessoas não se apresentavam vestidas de túnicas de seda, nem mesmo de camisolas de algodão. Estavam vestidas de nada. Estavam nus. Letra A. Colombo acreditava ter chegado às Índias. De acordo com o mapa, aonde Colombo chegou? Ele chegou às Índias, pessoal? Não, ele não chegou às Índias, né? O Colombo chegou à América, aonde hoje é a América Central. Pausem o vídeo e respondam. Letra B. De que forma que a denominação índios para os habitantes da América está relacionada ao equívoco de Colombo com o local ao qual chegou? É porque, olhem a resposta, o Colombo acreditava que ele tinha chegado nas Índias, né? Letra C. Por quais oceanos a expedição de Fernão de Magalhães navegou? O cara que deu a primeira volta ao mundo. Ele navegou por todos, né? Pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Índico. Vamos continuar? Vamos pular essa parte. Outras versões, página 39. Olhem só, esse mapa se chama Chegada de Colombo a Guanhãñarri, 1492, que foi o ano que ele chegou na América, 1492, tá? Aqui a gente pode observar os espanhóis, tá? E aqui no cantinho da imagem, olha o mouse, a gente pode observar os indígenas, meio como se curiosos, escondidos, com medo. Olhem só, atrás das árvores. Deixa eu fazer essas perguntas para vocês refletirem. Reflitam aí. E você? Como imagina ter sido o encontro entre essas duas culturas tão diferentes? Você pode imaginar as estranhezas causadas em ambos os povos nesse encontro? Imaginem, galera. A gente vai falar mais sobre isso em breve. Próximo título, Novos Mundos e a Divisão das Terras, tá bom? Bom, vamos lá. Então, se no primeiro momento eles não sabiam que a América era um continente, após o Américo Vespúcio navegar pela América e descobrir que era realmente um continente, Américo Vespúcio, deram o nome de América para nosso continente, em homenagem a ele. Após a descoberta, então, da América, os portugueses e os espanhóis, que eram os dois países que tinham iniciado as grandes navegações, eles começaram a fazer algumas reuniões para dividir essas terras entre eles. Tipo, sem levar muito em consideração, claro, o que os habitantes da América, os indígenas, pensavam. Bom, então, para resolver essa situação da divisão das terras, um papa na época, papa católico, o papa, olhem só, Alexandre VI, ele julgou a disputa e ele dividiu esse território, ele estabeleceu, olhem só, olhem ali no mouse, uma linha imaginária 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. E ele deu a essa linha imaginária o nome de Bula Intercoetera. Isso foi criado em 1453. Observem agora comigo esse mapa. Aqui, a Bula Intercoetera passava mais ou menos aqui onde eu estou passando o mouse. Olhem onde fica a ilha de Cabo Verde e 100 léguas é mais ou menos aqui onde está o mouse. Basicamente, Portugal não se deu muito bem nessa divisão chamada Bula Intercoetera. Por quê? Portugal não ficou com nenhuma terra da América, ficava tudo nas mãos dos espanhóis. Portugal então questionou, tá? Vamos voltar para o livro? Portugal então questionou, o rei de Portugal, olhem só, o Dom João II não gostou dessa decisão, e aí ele questionou o Papa, e o Papa fez então um novo acordo, que aumentava essa linha mais em direção ao oeste. 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde, que eu acabei de mostrar no mapa. E esse novo tratado foi chamado de Tratado de Tordesilhas, feito um ano depois, feito em 1494. Então, analisem o mapa aqui comigo. Olhem só, Portugal e Espanha dividiram as terras. O tratado antigo era esse daqui onde eu estou passando o mouse, ele foi descartado. E o tratado que passou a valer mesmo foi o Tratado de Tordesilhas, de 1494. E ele deu esse pedacinho de terra para Portugal. Tudo que tivesse daqui dessa linha para cá era de Portugal, inclusive a África. Tudo que tivesse dessa linha do Tratado de Tordesilhas para cá, olhem o mouse, seria da Espanha. Tá? E foi um acordo feito por eles, assinado pelo Papa na época. Então, olhem o mapa, né? Terras destinadas à Espanha, terras destinadas a Portugal. Como que Portugal e Espanha, com a ajuda do Papa, dividiram o mundo em dois, só para eles? Louco, né? Bom,
é óbvio que os outros reinos europeus não iam concordar muito. Então vamos para o próximo subtítulo. Viagens marítimas da França, da Inglaterra e dos Países Baixos. Escrevam aqui do lado de Países Baixos, Holanda e Bélgica, tá bom? Países Baixos são esses países, Holanda e Bélgica. Bom, no primeiro momento, é óbvio que Espanha e Portugal tentaram manter segredo sobre a descoberta da América, tá? Mas, pouco a pouco, os outros reinos europeus começaram a descobrir esse segredo da Espanha e de Portugal. Então, muitos aventureiros de outros países europeus começaram a subornar navegadores, ou seja, começaram a pagar dinheiro para navegadores da Espanha e de Portugal para comprar mapas da América, para que França, Inglaterra, Holanda pudessem navegar por lá também. Tá? Então, esses países, também Inglaterra, França e Holanda, também se interessavam em fazer as grandes navegações, visto que elas davam muito lucro no comércio de produtos com o Oriente, né? Produtos lá da Ásia. E também porque na América eles não sabiam o que podiam encontrar. Vai que eles encontrassem ouro, prata, diamantes, e tudo isso poderia dar muito dinheiro para os europeus. Então, olha, começou a ocorrer um conflito ali, ó. Espanha e Portugal, a Inglaterra também queria terra, a França também queria terra, a Holanda também queria terra, também queria poder fazer navegações. Isso gerou guerras na época, isso gerou vários conflitos entre os reis absolutistas desses países, tá? Então, assim, tanto Inglaterra, França e Holanda acabaram conquistando alguns territórios ali na região do Caribe, tá? Ali na região do Caribe, que eu já mostrei no mapa para vocês, e também nas terras da América do Norte. Os Estados Unidos, por exemplo, fica lá na América do Norte. Estados Unidos e Canadá, olhem só. Estados Unidos e Canadá não foram colonizados nem pela Espanha nem por Portugal, foram colonizados pela Inglaterra e pela França. Tanto é que lá nos Estados Unidos se fala inglês, por exemplo. Então teve alguns territórios da América que também ficaram nas mãos aí de ingleses, franceses e holandeses, tá bom? Bom, muito bem. Outras histórias. O legal sempre dos outras histórias é que eles mostram o outro lado da história, né? O outro lado da moeda. E quando os europeus chegaram na América, será que eles encontraram uma América despovoada? Tipo, não tinha ninguém vivendo ali na América? Não, né? Muito pelo contrário, haviam milhões de indígenas vivendo na América. Alguns eram tão bem organizados que chegavam a formar impérios, como o Império Inca, o Império Azteca também. O Império dos Maias. E quando eles chegaram na América, então, pouco a pouco, os europeus foram descobrindo cidades, construções, pirâmides, impérios, grandes cidades, e muita coisa foi descoberta, né, pelos europeus. Então, aqui nessa página nós temos coisas da América, olhem só, artefatos, brincos, pendentes, um vaso cerâmico, né, na região de Chimo, no Peru, também aqui, ó, pinturas, mais cerâmica, também uma estátua, inclusive que é do Brasil, essa estátua. Então é importante vocês saberem que eles encontraram uma América repleta de povos. Tá bom, gente? Bom, vamos finalizar aqui. Olha o que eu tenho aqui, hora do estudo. Então eu quero que vocês respondam hora do estudo. Feito isso, vocês vão ver os vídeos, vão responder o hora do estudo, vão fazer as atividades. Aliás, atividade é onde eu vou postar o vídeo. E vocês vão fazer isso aqui, galera. Menu, olhem o mouse, menu avaliações. Vocês vão vir aqui em grandes navegações. Tem 9 questões para vocês fazerem até dia 19 de abril. Beleza? Lavem as mãos, se cuidem e em breve voltarei para mais aulas. Tá bom?